Olá, fique com a gente a partir de agora em mais um programa Nossa Saúde. O assunto hoje são as doenças autoimunes que vêm aumentando nos últimos anos e já atingem 15% da população, principalmente as mulheres. Existem mais de 100 tipos de doenças autoimunes. Vamos conhecer as principais delas, como aparecem, quais os sintomas e tratamentos. Veja também os impactos da Covid-19 em quem tem uma doença autoimune. A partir de agora. E a nossa entrevistada hoje é a doutora Juliane Palpites, médica reumatologista e presidente da Sociedade Catarinense de Reumatologia. Doutora Juliane, prazer lhe receber aqui. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, discutindo e abordando esse tema tão importante que são as doenças autoimunes. Com certeza. E para começar, o que são doenças autoimunes? Então, na verdade, as doenças autoimunes, o nosso corpo, o nosso sistema imunológico, ele é capaz de reconhecer substâncias estranhas ao nosso organismo, Então, naturalmente, nós temos que nos defender de vírus, bactérias, alguns parasitas, Em algum momento da nossa vida, acontece um erro e o nosso sistema imune, ele reconhece as nossas próprias células como defeituosas, Então, como agressores. Como agressores. Então, elas passam a atacar o nosso próprio corpo, causando inflamação, causando dano. E isso, algumas vezes, pode levar a essas doenças autoimunes. E o que desencadeia uma doença autoimune? São vários fatores, Então, na maioria das vezes, a pessoa tem alguma alteração genética, tem alguma predisposição genética, então nós encontramos uma maior frequência em indivíduos que são parentes de primeiro grau, de pessoas que têm essas doenças autoimunes, mas não é só isso que é determinante. Na maioria das vezes, nós temos também algum fator ambiental que desencadeia essa doença, que a gente chama de algum fator gatilho, Então, dessa grande gama de doenças, são vários fatores, às vezes o tabagismo, às vezes alguma infecção viral, ou às vezes alguma doença intestinal, mas na maioria das vezes nós precisamos desses gatilhos ambientais para desencadear numa pessoa geneticamente predisposta essas doenças autoimunes. O uso de medicamentos, por exemplo, pode ser um fator destes? Às vezes sim. Às vezes alguns medicamentos podem levar sim, mas na maioria das vezes é algum outro fator. Fatores emocionais, psicológicos, algum trauma, por exemplo, também é capaz? Às vezes pode piorar, Às vezes pode piorar a percepção dessas doenças. E pessoas de qualquer idade estão sujeitas a ter uma doença autoimune ou elas normalmente atingem pessoas com mais idade? Não, as doenças autoimunes geralmente atingem uma parcela da população até mais jovem, Então, na faixa dos 30, 40 anos é que geralmente essas pessoas desencadeiam essas doenças autoimunes. Mas é claro que pode acontecer desde crianças, uma faixa etária mais nova, como até uma faixa etária mais idosa. E por que é tão difícil diagnosticar uma doença autoimune? Na verdade, o diagnóstico ele é complexo pela heterogeneidade dos sintomas, dos sinais e sintomas. Então, na maioria das vezes, é uma complexidade maior, porque pode acontecer vários sintomas que a pessoa pode vir a ter pode ser uma manifestação clínica dessas doenças autoimunes. Quais são os principais sintomas, A que sinais as pessoas devem ficar atentas? Então, uma grande maioria das vezes, a gente pode encontrar a parte de artrite, que são essas dor, inflamação, das articulações, As pessoas podem ter também sintomas sistêmicos, febre, algum gânglio, linfonodos aumentados, uma perda de peso inexplicada, e várias outras alterações, Então, a mão ficar roxa no frio, eventualmente algum espessamento da pele. Formigamento,
formigamento também, alguma alteração neurológica, né, periférica, também pode acontecer, sim. E aí, ao perceber alguns desses sinais, né, que de repente estão por mais tempo ali presentes, é importante que a pessoa recorra a um médico o mais rápido possível, né, doutora? Isso, as doenças autoimunes, na maioria das vezes, não são sintomas autolimitados, né? Então, na maioria das vezes, não é um sintoma que uma dor articular que acontece uma semana e na outra semana você está bem, está melhor, né? Esses são sintomas que perduram por muito tempo, mais de 6, 8 semanas. Então, na maioria das vezes, é aquela dor que não passa, várias investigações que não foi relacionada, uma febre que não foi relacionada a uma infecção, algum linfonodo ou gânglio que não foi autorresolutivo, né? A pessoa não teve uma dor de garganta, inchou um gânglio e resolveu, ou às vezes pode ter um comprometimento pulmonar, uma tosse, uma dor torácica, e aquilo ali não foi autolimitado, né? Não foi uma alteração que durou 1, 2 semanas e depois aquilo ali se resolveu. Não, isso perdura, né? Então, são sintomas que, na maioria das vezes, eles ficam por mais tempo e atrapalham, incomodam a vida do paciente. Nesses casos, são sinais de alerta de você, sim, tem que procurar auxílio e ajuda na busca de um possível diagnóstico, né? Na maioria das vezes, pode acometer, na verdade, qualquer sinal, qualquer órgão ou tecido do organismo, né? Então, por isso, essa dificuldade, muitas vezes, desse diagnóstico, devido a essa ampla gama de sinais e sintomas, essa heterogeneidade desses sintomas. Então, às vezes, alguma alteração renal, pode ser algum indício, alguma evidência de uma doença autoimune, alguma alteração torácica, né, ou cardíaca, pode ser evidência de alguma doença autoimune, uma inflamação nos olhos, tá? Uma inflamação ocular, uma esclerite, uma episclerite, uveíte, né? São esse avermelhamento dos olhos, podem ser sinais de doença autoimune, além do quadro articular, que pra gente, assim, na maioria das vezes, é o mais frequente, né? E aí, na hora de procurar um médico, é ideal você ir a um clínico geral, procura direto um reumatologista? Qual a sua orientação? Na maioria das vezes, o reumatologista, ele trata, a maioria das doenças que o reumatologista trata são doenças autoimunes, né? Mas nós temos doenças autoimunes que, claro, acometem outros sinais, outros órgãos que podem procurar um outro especialista. Então, no caso, nós temos também a psoríase, na maioria das vezes o paciente pode procurar um dermatologista, que são alterações, né, tem várias formas, mas a mais frequente delas são alterações esbranquiçadas, crostosas em cotovelos, no couro cabeludo, nas orelhas, nos joelhos. Nós temos também doenças inflamatórias intestinais, né, a doença de Crohn, a retocolite. Muitas vezes o paciente pode ter um quadro de diarreia, emagrecimento. Eventualmente esse paciente pode procurar um gastroenterologista, tá? Doenças neurológicas, né, também, tá? Esclerose múltipla pode ser, ter um comprometimento, né, e o paciente vir a procurar um neurologista. E também as outras doenças autoimunes, que aí a grande maioria delas, né, o paciente procura um reumatologista. Então, aqui a gente tem a artrite reumatoide, a espondilite anquilosante, as artrites relacionadas a psoríase, a artrite psoriásica. Nós temos também o outro grande grupo de doenças que nós chamamos das colagenoses, que aqui a gente engloba o lúpus eritematoso sistêmico, a esclerose sistêmica, a doença de Sjögren, né? Então, tem várias doenças autoimunes que podem vir a cometer o paciente. São, na verdade, aí mais de 100 doenças autoimunes. Se você pudesse fazer um ranking aí das 3 principais, né, das 3 mais comuns e frequentes nas pessoas, quais são elas?
A maior frequência das doenças autoimunes, né, das artrites inflamatórias, em parte, assim, por reumatologista, é a artrite reumatoide. Tá? Ela pode acontecer de 0,5 a 1,5% da população. Então, nesse espectro, né, de uma população de 1 milhão de pessoas, nós temos um grande número de pessoas que podem, sim, estar acometidas com artrite reumatoide. Que doença Tá? é essa? Como é que a gente percebe? Quais são as características dela? Então, a artrite reumatoide, geralmente, ela comete mulheres, né? Então, na faixa etária ali de 40, em torno de 50 anos, pode ser mais jovem também, mas geralmente essa é a faixa etária. E o paciente vai ter, geralmente, dor articular, né? Principalmente nas mãos, nos punhos, tá? Nos pés, também grandes articulações, joelhos, cotovelos, os ombros. Vai ter uma grande limitação de movimentos. Essa dor articular, geralmente, é mais frequente pela manhã, depois de um período grande de inatividade do paciente, então geralmente depois do sono, e o paciente acorda com uma certa rigidez articular, uma limitação de início de movimentos pela manhã. Isso atrapalha a vida dele, atrapalha a qualidade de vida dele, principalmente ao iniciar as atividades pela manhã no dia a dia. Nós podemos ter também esses comprometimentos extra-articulares, então por isso essa grande ampla, né, essa grande magnitude ali dos sintomas, dos sinais e dos sintomas do paciente, pois ele pode ter também secura ocular, ele pode ter um comprometimento pulmonar, inflamação dos pulmões, tá? Ele pode ter um comprometimento oftalmológico, esse vermelhidão dos olhos, né? Então ele pode ter uma episclerite, e todas essas manifestações estarem relacionadas, sim, à artrite reumatoide. Mas o quadro principal seria dor articular. E aí a pessoa, ao perceber essas dores articulares, né, se ela, no início já, ela procurar uma ajuda médica, ela consegue controlar a doença, consegue curar, ou não tem cura e ela precisa lidar com isso, mas ela pode diminuir um pouco os reflexos, os impactos? Isso. Então, assim, as doenças autoimunes, elas não têm cura até o momento, né? A medicina estuda bastante para um dia, de repente, chegar nesse alvo. Mas nos últimos 20 anos, principalmente, os tratamentos dessas doenças autoimunes, eles têm se desenvolvido muito. Então, hoje em dia, quanto mais precoce o seu diagnóstico, quanto mais cedo o seu tratamento, menores serão os danos e as sequelas dessa doença. Então, antigamente, né, 10, 15 anos atrás, nós víamos muitos pacientes com esses diagnósticos chegando em cadeira de rodas ou com várias próteses, né, várias cirurgias das articulações por conta de a gente não conseguir controlar essa doença e não obter o que a gente chama de remissão da doença, né? Mas nos últimos 20 anos, nós temos mais de 10 remédios, né, mecanismos alvos para o tratamento, por exemplo, da artrite reumatoide. Então, praticamente inadmissível que a gente tenha alguma dessas manifestações extra-articulares ou que a gente não consiga um controle adequado da doença hoje em dia. Hoje em dia o tratamento é muito bom, é muito eficaz e a pessoa praticamente tem uma qualidade de vida boa e quase chegando ao normal. Que maravilha! Quanto mais cedo o diagnóstico, mais fácil de viver e viver com uma qualidade de vida maior, né, doutora? A gente vai fazer agora uma pausa e na sequência a gente volta para falar então de outras doenças autoimunes. Vamos falar também sobre os impactos da Covid-19 em quem tem uma doença autoimune. Sai daí, a gente volta já. Estamos de volta com o Nossa Saúde, que hoje fala sobre doenças autoimunes. Doutora Juliane, no primeiro bloco eu lhe perguntei quais são as principais doenças autoimunes. Você falou da artrite reumatoide, né? A gente conversou um pouquinho sobre essa doença especificamente. Quais seriam as outras mais frequentes? Outra doença muito importante, muito relevante no nosso meio é o lúpus eritematoso sistêmico, certo?
Então, o lúpus eritematoso é uma doença que, na verdade, a gente chama uma doença sindrômica, né? Então, não tem um determinado sinal ou sintoma que vá nos guiar para fazer um diagnóstico de lúpus, mas sim, esse paciente pode ter muitos aspectos, né? Uma ampla gama de sinais e sintomas para vir a desenvolver o Por lúpus. exemplo? Então, na maioria das vezes o paciente pode ter um rash, né, uma lesão de pele, então um rash assim, tipo asa de borboleta, que a gente chama, essa hiperemia nas bochechas, né, poupando esse sulco aqui do lábio, tá, o sulco nasolabial. Pode ter também uma fotossensibilidade, o paciente sente como se fosse tipo uma alergia, um incômodo na exposição ao sol, tá? Nós podemos ter, então, vários tipos de lesão de pele, que podem vir a ser determinantes de lúpus, mas também nós podemos ter alterações renais, né? Então, o paciente pode ter sangramento na urina, saída de proteínas na urina, que isso não é normal, tá? O paciente pode ter sinais sistêmicos, então febre, emagrecimento, alterações pulmonares, falta de ar, dor torácica. Então, é uma doença com uma ampla variedade de sinais e sintomas que a gente tem que ficar alerta e sim, sempre pensar nesse diagnóstico, mas realmente, muitas vezes é um desafio o diagnóstico. Também acomete, né, mulheres nessa faixa etária bem jovens, né, então as doenças autoimunes são mais frequentes sim em mulheres, nessa faixa etária mais jovem, geralmente na faixa reprodutiva, que a gente chama, de 20, 30, 40 anos, tá? E podem também se manifestar com sinais ou eventos trombóticos, né? Então, a pessoa às vezes pode ter algum aborto que não foi explicado, ou algum sinal de trombose, que também podem ser uma manifestação da doença autoimune. E falando especificamente aí do lúpus, né? Normalmente os sintomas são associados ou aparece um ou outro? Então, aí esse é o grande tchan das doenças autoimunes. Às vezes eles podem aparecer juntos, o que facilita o nosso diagnóstico, tá? Mas muitas vezes eles podem aparecer. Eu tive uma lesão de pele num ano, no outro ano eu tive um aborto, daqui 2 anos eu tenho uma tosse, uma falta de ar, né? Então, às vezes, eles aparecem ao longo do tempo da história da paciente. Então, sentar com esse paciente, fazer uma boa anamnese, um bom exame físico, saber bem da história de vida, né, de todas as intercorrências que ele teve durante a sua vida, é muito importante, é muito relevante, porque às vezes as manifestações clínicas elas podem acontecer concomitantes, simultaneamente, mas às vezes não. Às vezes a pessoa teve um quadro de uma inflamação de um olho 2 anos atrás, aquilo se resolveu, e uns 2 anos depois ela tem uma alteração renal, e depois de um ano ela tem uma alteração de pele. Então, às vezes, até fechar esse diagnóstico, né, ou algum médico, geralmente um clínico geral, né, pensar nessa hipótese diagnóstica, então, às vezes, demora um pouquinho. Tanto é que a maioria das vezes essas nossas doenças, elas têm um tempo de diagnóstico, né, essa demora do diagnóstico em torno de 5, 7 anos, porque você realmente tem que pensar nessa hipótese para daí sim fechar esse diagnóstico. E você falou que essa doença ela atinge principalmente as mulheres, aliás, até como a artrite reumatoide também, né? Mulheres jovens. Por que ela é mais comum no sexo feminino? Então, muitas vezes tem se estudado isso, né, e talvez pense-se, por essa frequência, por exemplo, o lúpus tem uma frequência maior nas pacientes jovens, né, em torno de 8 a 9 vezes, e geralmente nessa faixa etária reprodutiva. Então, se interroga até um papel do estrogênio, né, esse hormônio feminino, nesse possível desencadeamento desses sintomas ou de um papel, talvez até patogênico,
no desenvolvimento dessas doenças. Mas, como eu falei anteriormente, são geralmente doenças num indivíduo geneticamente predisposto, com alguma alteração imunológica genética, que vai desenvolver, que tem algum fator, algum gatilho ambiental para desenvolver essa alteração. Então, são vários fatores. O estrogênio é um deles que a gente pensa nessas alterações, nesse gatilho para desenvolvimento e desencadeamento dessas doenças. A nossa equipe preparou uma reportagem que mostra como é que é a rotina de pessoas que têm doenças autoimunes, quais os cuidados que elas devem ter para ter uma maior qualidade de vida. Dá só uma olhada. Oi, Rafaela, nós conversamos com duas mulheres que contaram ser desafiador viver com uma doença autoimune. A Paula Borges é produtora cultural e empreendedora e descobriu ser portadora de lúpus quando tinha 15 anos. Hoje ela tem 38, acaba de se tornar mãe e conta que a doença está equilibrada. Ela gravou um depoimento pra gente, vamos assistir? Eu tenho lúpus há mais de 20 anos, então quando eu descobri a doença, eu era uma adolescente ainda, eu tinha 15 anos, então foi tudo muito mais problemático, porque estava no auge da doença, eu sentia muita dor, tinha muitas limitações, né? Não conseguia andar direito, durante um tempo usei muleta, então naquele período foi bem problemático, mas com o passar dos anos, com um diagnóstico eficiente, né? O uso de medicamento correto, com exercício físico, bastante terapia, tudo isso contribuiu para que eu tivesse uma evolução da doença e as coisas acabaram ficando tranquilas, né? Dos últimos 5 anos a lúpus está muito equilibrada, então eu não sinto absolutamente nada e agora eu tô com a minha bebezinha. Então a gente descobriu ao longo desses anos todos que é possível conviver com a doença, ainda que seja uma doença muito séria, muito grave, mas a gente consegue, dependendo de como lida com ela, né, e ao longo desses anos todos deixar ela equilibrada. Luta e superação também fazem parte da vida da enfermeira Jaqueline Correia. Ela convive com a artrite reumatoide há 10 anos, mas apesar das dores, ela conta que escolheu ser feliz. A artrite reumatoide é uma doença que ninguém vê e nem compreende como nos sentimos. Porém, me traz limitações que me impactam diretamente nas minhas atividades do dia a dia. Tomo alguns medicamentos e mesmo assim passo por crises importantes de dores que fazem que eu perca força, até mesmo pentear o cabelo, colocar e tirar a roupa. Sinto fortes dores nas mãos, no joelho, no cotovelo, coluna lombar, além de inchaço e rigidez nas articulações. Devido a essas limitações, fui readaptada no trabalho e como profissional de saúde, tive muito medo no início da pandemia. Estive afastada por alguns meses até que me sentisse segura. Procuro me alimentar bem, fazer atividade física e cuidar da minha imunidade. Minha expectativa é que com o autocuidado eu possa viver com maior autonomia e qualidade de vida. Então eu escolho ser feliz. Doutora, os pacientes com doenças autoimunes devem tomar vacinas? Quais são as recomendações com relação a isso? Então, na maioria das vezes, esses pacientes com doenças autoimunes, eles vão usar medicações que a gente chama imunossupressores ou imunomoduladores. Eles baixam o nosso sistema imune, né? Então, eles modulam o nosso sistema imune. Esses pacientes, eles estão mais suscetíveis ao desenvolvimento de infecções, tá? Tanto virais como bacterianas. Então, a nossa recomendação sempre é, sim, se vacinar, preferencialmente até antes desse começo desse tratamento, tá? A nossa ressalva é que as vacinas de vírus vivos atenuados os pacientes não poderiam tomar. Mas, por exemplo, né, nesse contexto agora que nós estamos vivendo,
de gripe, é muito importante que os pacientes se vacinem contra a gripe, essa que nós temos no mercado, H1N1, né, da influenza. Então, é muito importante essa vacinação desses pacientes para uma maior proteção desse paciente. Mudando um pouquinho de assunto, falando sobre a Covid-19, né? Quais são os reflexos dessa doença para quem tem, da Covid, né? Para quem tem uma doença autoimune? Qualquer doença infecciosa, nós sempre acendemos um sinal de alerta, tá? Então, nós, na verdade, esses tratamentos que são utilizados, né, são imunossupressores e imunomoduladores, eles podem ter o paciente pode vir a ter algum quadro infeccioso, tá? Então, inclusive a Covid-19. Então, nós tratamos esses pacientes com extremo cuidado, de qualquer sinal ou sintoma relacionado a isso, do paciente nos relatar e de a gente ter essa atenção em relação a esses sintomas, tá? Então, o paciente, como qualquer outra infecção, ele poderia estar mais suscetível, né, a esse quadro de infecção também pela Covid-19. E aqui é muito importante a gente ressaltar também que a maioria das vezes os pacientes, eles estão com medo, né, de continuar os tratamentos, de ir ao médico, né, mas a gente ressalta que entrar em atividade da doença ou a manifestação clínica da doença ficar ativa é muito pior para esse paciente do que ele eventualmente vir a ter a infecção. Então, a gente ressalta que esses pacientes não devem abandonar o seu tratamento, salvo por recomendação médica. Falando sobre tratamento, né, alguns pacientes com doenças autoimunes usam a cloroquina, é isso? Isso, principalmente os pacientes com lúpus ou pacientes com artrite reumatoide com quadros mais leves. Doutor, então, infelizmente, nosso tempo está acabando e eu queria que você encerrasse, né, deixando aí uma recomendação para os nossos telespectadores. A principal recomendação, né, diante de qualquer sinal ou sintoma clínico que você veja que não é autolimitado, não está se resolvendo, aquilo está incomodando o paciente diante desse amplo espectro, né, de sinais que podem vir a acontecer nas doenças autoimunes, que você procure um médico o mais rápido possível para tentar fazer esse diagnóstico, um bom clínico, um bom médico generalista, né, talvez se você tem acesso, um reumatologista também, mas sentar, colher uma boa história clínica, um bom exame físico, tá? E o mais importante quanto mais cedo o diagnóstico, quanto mais cedo o tratamento, melhor a sua expectativa de vida, melhor vai ser o seu desfecho ao longo de sua vida, a sua qualidade de vida vai melhorar muito. É isso aí, recado dado. Muito obrigada, doutora Juliane, pela participação aqui no Nossa Saúde. Um abraço para você. Obrigada pela oportunidade. E assim, então, a gente vai encerrando o nosso programa de hoje. A você, muito obrigada pela audiência. Até uma próxima.